Bombeiros, emergência. Socorro, minha casa tá pegando fogo. Eu capotei o carro, eu tô preso. Viaturas serão acionadas nesse momento. Moço, por favor, me ajuda. Meu filho tá engasgado aqui, moço. Disciplina, coragem, ética, responsabilidade, respeito e resistência. Esses são valores que formam heróis, pessoas comuns que dedicam suas vidas para salvar as outras. São jovens, homens e mulheres, pais e mães de família que abrem mão do conforto, segurança e até mesmo noite de sono por pessoas desconhecidas, mas são profissionais que amam e se realizam no que fazem. Hoje o Destrave vem apresentar a vocês o trabalho dessas pessoas que se dedicam a salvar outras, os bombeiros, mais que uma profissão, uma vocação. Bombeiro porque a gente gosta de ajudar as pessoas, Acho que esse é o objetivo maior da gente estar nessa profissão e amar essa profissão. Que a gente vai em locais, vai fazer atendimentos, que se a gente não for, ninguém mais vai. Que ela não tem acesso, às vezes, nem a uma linha de ônibus, nem a um táxi, não tem dinheiro, nem para isso. E isso é muito gratificante, a gente poder ajudar quem realmente mais precisa. É uma escolha. Quando você faz essa escolha, você sabe, olha, eu vou trabalhar, não sei que horas eu vou retornar. Com certeza tem que gostar, tem que se dedicar e tem que estar vocacionado e inspirado para trabalhar. Os primeiros bombeiros militares surgiram na Marinha devido aos riscos de incêndio nos antigos navios de madeira. Foram chamados bombeiros pois operavam principalmente bombas de água. No Brasil, a primeira corporação de bombeiros foi criada em 1856 pelo imperador Dom Pedro II, que é considerado o patrono do Corpo de Bombeiros e dá nome à mais alta condecoração da instituição, a Medalha da Ordem do Mérito Imperador Dom Pedro II. Agora nós vamos entrar no COBOM, o Centro de Operações Bombeiro Militar, o lugar onde os bombeiros recebem a sua ligação, a sua chamada de algum incidente, alguma ocorrência que você precisa da ajuda dos bombeiros. E nós vamos entender como que acontece o dia a dia desses militares que estão aqui para nos ajudar e para ajudar você, que liga pelo 193. Ô Vespasiano, vem aí para 8682, que é um apoio aí à área do primeiro batalhão. Destrave agora vai conversar com o Tenente Aihara, ele que é do Corpo de Bombeiros aqui de Belo Horizonte, e vai estar explicando para a gente como que acontece aqui no COBOM. Aqui que realmente chegam as ligações de solicitação para que os bombeiros atendam algum tipo de chamada. Boa tarde, Tenente, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Tudo certo? Eu queria entender, em Minas Gerais, como que acontece o primeiro atendimento das pessoas que ligam pedindo ajuda aos bombeiros. A pessoa, quando ela diz 193, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, a ligação dela é direcionada para esse centro. Nesse centro nós temos teleatendentes e despachantes. Esses teleatendentes eles vão fazer um primeiro atendimento, registrando aqui aquelas informações que são importantes, qual tipo de atendimento que aquela pessoa precisa, e o despachante vai ser o militar responsável por designar a viatura. Então aqui realmente todas as ligações da região metropolitana, elas necessariamente passam por aqui, onde ele, conforme o tamanho, a dimensão, a gravidade da ocorrência, a gente vai empenhar a quantidade de esforços necessários para resolver aquele problema. Isso que você estava explicando para a gente, ele é um trabalho integrado, entre Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil. Como que acontece essa integração na prática? Aqui nesse prédio a gente trabalha com as três corporações, tanto Polícia Civil, quanto Polícia Militar, quanto Corpo de Bombeiros. Dependendo da situação, existe algumas ocorrências que elas são chamadas como multichamadas, ou seja, são ocorrências para a qual é necessária a atuação de mais de um órgão. Quando o atendente ele visualiza esse tipo de situação, ele gera lá no sistema nosso, um sistema informatizado, uma chamada ao mesmo tempo para uma, duas ou para as três corporações. E aí, nesse sentido, um exemplo, uma pessoa que ela foi atingida por uma arma de fogo, ou seja, existe uma necessidade de atuação pelo bombeiro no atendimento pré-hospitalar e também pela Polícia Militar na localização e identificação dessa pessoa. Então vai ser gerada uma multichamada e vão ir viaturas das duas corporações no intuito de melhor atender aquela população que está precisando. O que é corriqueiro acontecer no dia a dia aqui? Quais são os tipos de chamadas mais comuns? A gente tem algumas ocorrências que elas estão relacionadas à época do ano e outras que estão relacionadas ao horário dentro de um mesmo dia.
Geralmente, por volta do horário do almoço, ali de meio-dia até as 2, a gente tem muitas chamadas de princípio de incêndio. Porque como a pessoa está preparando ali seu alimento ali, está no horário de almoço, acaba esquecendo a panela ao fogo e aquilo dali dá origem ao princípio de incêndio. Por volta das 18 horas, que a gente tem um horário de rush, né, um horário de um tráfego muito intenso de veículos, a gente tem muitas solicitações de atendimento para hospitalar. Então são pessoas, né, que foram atropeladas, pessoas que se envolveram em colisões de carro. Sim. E dentro também de uma perspectiva, né, avaliando todo ano, em algumas épocas, como essa situação agora, de agosto, setembro, outubro, com a baixa de umidade, o aumento das temperaturas, as ocorrências de incêndio florestal, elas também são muito altas. Então, dentro de um mesmo dia, a gente consegue ver alguns comportamentos de tendência e dentro do ano também é perceptível esse tipo de situação. Estamos no 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros Guardião da Pampulha, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. E você vai acompanhar agora como é que é feita a preparação do Corpo de Bombeiros quando eles recebem alguma chamada, alguma ocorrência para socorrer alguma família, algum incêndio. Então você vai conferir como é que é feita toda a preparação desses profissionais. Vem com a gente. Confia pra gente, incêndio em residência, sério? Como foi copiado aí, viaturas serão acionadas nesse momento. Tenente Andréia, quanto tempo você trabalha no Corpo de Bombeiros? Eu estou no Corpo de Bombeiros há 15 anos, né? Eu entrei na Escola de Formação de Soldados, depois de algum tempo fiz o curso de formação de oficiais e permaneço na instituição há 15 anos. E por que você escolheu o Corpo de Bombeiros? O meu marido, ele ingressou na instituição um ano antes que eu ingressasse e aí a gente teve o concurso. Ele falou, por que você não tenta? Você já está estudando para outros concursos, tenta o Corpo de Bombeiros, né? Quem sabe você consegue passar. E entre alguns que eu consegui passar, o Corpo de Bombeiros, entrei, fiz a prova, a gente tem muitas etapas, a gente tem um teste físico, tem um teste de saúde, são vários testes psicológicos. Então, eu consegui ingressar na instituição e entrei como soldado. E desde então, comecei a me apaixonar pela profissão. E o que hoje mais te marca nesse meio? Eu acho que o companheirismo, né, a união da tropa, da turma em que você se formou, porque a gente convive mais tempo aqui do que na nossa própria residência. Então, o nosso dia a dia é um dia a dia muito conturbado, muito corrido. Então, o companheirismo e a união da tropa, eu acho que ela marca bastante. Como que acontece a capacitação para que os militares possam atender aqui? Ali a função ali que é desenvolvida, que é o de despachante, é uma função do sargento. Além deles passarem pelo curso de formação de soldados, eles passam pelo curso de formação de sargentos. Durante o curso, eles já têm um contato em como fazer esse primeiro atendimento. Quando eles são transferidos para uma unidade como o COBOM, eles passam por requalificações para realmente dominarem todos os protocolos, todas as técnicas, para poder desenvolver o serviço da melhor maneira possível. Durante o curso também, a gente já vai na própria academia, ela já vai vendo a potencialidade de cada militar. Entendi. Porque ele precisa realmente ter um perfil em relação a ter uma calma, uma tranquilidade para poder despachar, ser uma pessoa atenciosa. Nesse sentido... Ao mesmo tempo ágil, né? Porque... Com certeza. Uhum. E durante todo o curso, os próprios chefes de curso, eles já vão identificando quais militares são mais adequados para que o militar que ele esteja ali, ele realmente seja uma pessoa ali que possa desenvolver o trabalho de uma maneira tranquila, mas ao mesmo tempo eficiente, de uma maneira que atenda a população, que é o nosso maior objetivo. E como que é feito essa preparação? Por exemplo, você como mulher trabalha com vários, a maioria são homens, né? Sim, sim, a instituição é composta por muitos homens. E precisa de agilidade, de força. O mesmo treinamento que você recebe, os homens também recebem? Como que é isso? Sim, o nosso treinamento é um treinamento que é feito conjunto, né? Nós entramos numa turma mista e toda a prova que é aplicada aos homens é aplicada às mulheres. A única diferença que a gente tem é com relação a alguns tempos e alguma relação à força, porque é mensurada de acordo com o sexo. Então, dentro das avaliações, a nossa pontuação é dimensionada dessa forma. Mas as avaliações, as disciplinas, são feitas da mesma forma. Outra coisa que é importante a gente falar é que também existe todo um aparato em relação à própria saúde daquele militar. Então, se o militar ele tem algum problema psicológico, nós temos também uma equipe de psicólogos específicas do Corpo de Bombeiros Militar, que se a pessoa apresenta qualquer tipo de problema, ela também é atendida pelo nosso corpo médico e nosso corpo de psicólogos, para que a pessoa ela possa realmente desenvolver o trabalho dentro de um padrão de qualidade de vida condizente com a nossa atividade. E quando você recebe, por exemplo, uma ocorrência de incêndio numa casa onde tem criança dentro e tal,
como que é o psicológico de vocês, principalmente da mulher? Como é que é o medo, a adrenalina? Como que você lida com tudo isso? Toda ocorrência que a gente recebe, quando a gente entra a ocorrência, a gente já tem que se preparar porque a gente vai encontrar lá, possivelmente. Quando a gente vê criança, idoso, que são pessoas que são sensíveis à situação, não conseguem se deslocar, com certeza a adrenalina é um pouco maior, né? Você já vai se preparando de uma outra forma para abordar aquela ocorrência. Então a adrenalina ela existe em todo tipo de acionamento, porque a gente pode talvez ser acionado por uma ocorrência e não saber que tem uma criança ou uma vítima dentro dessa residência. Então a gente tem que se preparar da mesma maneira, mas claro que a sensibilidade da mulher e do homem também, porque muitos aqui são pais. Então essa sensibilidade de ter uma criança em cena ou de ter uma pessoa idosa, isso sempre chama atenção e com certeza alimenta a adrenalina. E agora nós vamos contar para você uma história bem diferente. Talvez você nunca tenha visto nada igual. Já ouviu falar sobre alguma família que teve o seu bebê a caminho da maternidade? Isso mesmo, não deu nem tempo de chegar lá, mas o bebê estava ali, pronto para nascer. E nós vamos falar com essa família agora. Mas antes disso, nós vamos conversar com o Sargento Gleison, né? Ele que fez o parto. Tudo bem, Sargento? Tudo bem, graças a Deus. Você pode contar para a gente como que foi essa história, como que foi a questão do parto, a chamada? Nós fomos acionados, né, através de 193, o Corpo de Bombeiro, e logo em seguida viemos a caminho sabendo que era uma gestante que estava com contração. E chegando no local, o pai e a mãe, que havia acabado de chegar de um chá de bebê, que eles fizeram da própria filha, passou mal, né, com contração, e foi muito emocionante porque a caminho nós conseguimos realizar o parto com sucesso. Nossa, que legal. Vamos lá na casa da família para falar com eles e saber um pouquinho melhor da história, mas antes eu também quero ir conversando com o senhor. Olá, tudo bem? Prazer, Marcélia. Prazer revê-lo. Igualmente. Nós podemos conversar? E naquela madrugada, né, do 11 de junho, né, vocês tinham vindo de um chá de bebê, como você trouxe pra gente, né? E ali, inesperadamente, né, a sua esposa começou a ter as contrações. Verdade, isso. Né? Como que foi isso? Vocês não estavam esperando? Não, até que não. Nós estávamos esperando que sejasse mais ou menos quase um dia para frente ainda, né? Que nós já tivemos no Risoleto, eles mandaram nós voltar para casa, né? Só que de repente, na hora que nós mesmos estava imaginando, começou a ter contração. Entendi. Aí vocês recorreram ao serviço do Corpo de Bombeiros. Isso, Quem fez a ligação? Foi eu. Você fez? Isso. Aí eles pediram para esperar um momentinho, né? Que a viatura ia deslocar lá de Sabará, né? E como que foi essa chamada assim na madrugada? Foi bacana, né? Porque o bombeiro está realmente preparado para exercer esse tipo de atendimento, né? Lá no nosso treinamento nós temos vários tipos, né, específicos para cada área, né? Tanto na parte de salvamento, né, terrestre, aquático e também clínico no tocante à gestante, principalmente, ou também de trauma, né? E é muito gratificante você ter uma instituição, né, que te qualifica para você trabalhar e exercer a sua profissão com êxito, né? Agora no Destrave a gente está indo em direção a uma das chamadas que foi recebida pelo Corpo de Bombeiros. Nós estamos na cidade de Nova Lima, distrito metropolitano de Belo Horizonte. E aqui o tenente vai nos explicar o que está acontecendo no lugar que nós vamos. Lá a gente recebeu uma chamada, né, de um incêndio em um pátio de apreensão de veículos do Detran. E esse incêndio ele tem uma característica mais específica, porque geralmente os incêndios, né, não é a primeira vez que acontece um incêndio lá, geralmente ele tem uma característica criminosa. Então as pessoas, né, às vezes insatisfeitas com a apreensão dos veículos ou até por problemas relacionados, né, à política, elas acabam ateando fogo nesses locais. Pela característica do local, é um local onde concentra muitos carros em um espaço pequeno, a gente tem uma propagação muito rápida desse incêndio. E pela característica de revestimento dos carros, de pneu que tem borracha, a gente realmente tem um incêndio em proporções muito grandes. Tenente, a gente tem um número estimado de quantas viaturas estão no local já? Quando a gente saiu lá do Cobom, cerca de 4 viaturas estariam nesse local. Conforme vai acontecendo o combate, se o oficial, né, mais antigo que está à frente do comando da operação,
ele verifica a necessidade, aí ele pode empenhar mais viaturas, solicitar o reforço de outros carros para auxiliar nesse combate a incêndio. Esse tipo de incêndio, ele traz algum risco direto de pessoas que são vitimadas por esse fogo? Nesse local, geralmente em relação à questão das pessoas afetadas, ele oferece um risco menor porque a gente tem ali uma concentração de veículos, então não existe uma ocupação residencial, não existe uma ocupação de pessoas. Mas ainda assim, como esse incêndio ele pode se propagar e pode passar para a área urbana, a nossa preocupação ela continua sendo a mesma. Então a gente vai e realiza o combate como se estivesse uma situação onde existissem pessoas. Para o Corpo de Bombeiros não tem diferenciação se é um incêndio envolvendo pessoas, se é um incêndio envolvendo bens. Questão de parâmetros de combate, do empenho das equipes é sempre o mesmo. Então o senhor é acostumado a fazer esse tipo de procedimento? Já fez outros partos? Olha, esse ano foi o meu segundo parto, que eu ajudei. Ano passado eu fiz dá um total de aproximadamente uns 8 a 9 partos que eu já fiz na minha carreira. Sem contar aqueles que eu apenas conduzi e levei para o hospital e lá foi feito o parto. E como foi quando o senhor percebeu que não daria tempo mesmo deles chegarem até a unidade de saúde, que o parto teve que ser realizado ali, Foi justamente quando nós colocamos ela no resgate nosso, nós chegamos a dar uma parada porque ela estava sentindo contração, Eu verifiquei, estava tranquilo, mandei o motorista dar continuidade, o outro socorrista, e logo depois, ela novamente falou que estava sentindo aquelas contrações. Eu pedi para parar para fazer novamente o exame, quando eu vi que estava florindo a cabeça da criança. Pedi ao motorista que desligasse a viatura e viesse nos auxiliar no parto. E nisso eu já segurei a cabeça da criança e fiz o giro, Vi que o cordão umbilical não estava no pescoço enrolando. Sim. E logo em seguida peguei o clamps, coloquei o clamps no cordão umbilical, com o bisturi eu cortei e envolvi a criança no lençol. E nesse exato momento, a mãe estava muito cansada, muito debilitada. Eu passei para o pai, porque é importante a criança, logo ao nascer, que tenha contato ou com a mãe ou com o pai. Como nós estávamos dentro do resgate, eu passei para o pai, O pai ficou muito emocionado, Descreveu a emoção que ele estava sentindo naquele momento, E foi muito bacana. Diante de todo esse trabalho árduo, os bombeiros contam com a colaboração da população, porque a maioria das ocorrências é provocada por ações humanas. Pequenos descuidos podem causar grandes incêndios, além dos acidentes nas estradas, que na maioria das vezes acontecem ou por negligência ou falta de atenção. Bom, acabamos de chegar aqui em Nova Lima e você já pode perceber a quantidade de fumaça que tem nesse local. Como o tenente falou pra gente, é um lugar de depósito de carros e que, claro, a gente ainda não sabe qual é como foi que começou, se foi um intuito criminoso ou se foi um acidente, mas a gente dá para ver que é uma extensão muito grande. O fogo ele já começa a tomar o pátio dos carros, das carcaças dos carros, porque tem muito pneu, tem muita borracha, tem muito revestimento. A lataria do carro é um condutor de energia muito forte, Então isso facilita o fogo se alastrar, Então a gente já vê, nós passamos por 2 viaturas, 2 carros dos bombeiros que estão intensamente tentando apagar o fogo, controlar o fogo, mas pelo que a gente está percebendo aqui, é um incêndio que vai demorar um pouco de tempo. Tomara que ele não se alastre muito e não tenha proporções maiores, Mas a gente vai estar acompanhando aqui. E diante de tanta renúncia e dedicação, eles podem experimentar a alegria de ver a gratidão de pessoas que puderam contar com o seu trabalho. E agora só encontramos a mãe, A mãe que estava lá. Tudo bom? Tudo bem? Prazer. Mauriceia. E essa é a princesinha, a Ludmila. Sorrisão lindo, Ludmila. É de você que estamos falando. Olha só que beleza. Então, Ariane, conta pra nós, A gente está falando aqui desse acontecimento tão especial, que foi o nascimento da Ludmila e tão diferente, Você não estava esperando, De repente veio as contrações. Eu pensei que ia nascer aqui, Mas aí chegaram, me ajudaram, foi muito bom.
E com relação ao trabalho dos bombeiros, isso te tranquilizou? Foi importante para você? É, tranquilizou demais. Quando eu chegar, eu falei, calma, respira fundo, muita calma. Então ele foi te ajudando, né? Passo a passo. Conta como foi pra gente. Foi que eles chegaram, aí você vai ter que andar um pouquinho, aí quando chegou no meio da escada, aí eu comecei a sentir uma dor muito forte. Aí foi que o pai dela me ajudou, me carregou. E ele também me carregou até lá no portal. Quando chegou no portão, eles ligaram a viatura, né? Aí quando, virou a rua de baixo, de onde eu tava, né? Aí foi que ela começou a ir nascendo. Aí eles pararam, me deram assistência, né? Que ela tava nascendo. E correu tudo bem. Eu posso colocar essa roupa para eu sentir na pele? A questão que é pesada, né? Ela é pesada e ela vai ficando mais pesada ao longo do tempo que você está atuando, porque no incêndio você vai estar molhado. Então, a água, ela vai dar um peso maior. Então, ela já é uma roupa que você tem que se acostumar com ela para você estar atuando, porque você vai subir escada, você vai fazer alguns deslocamentos com essa roupa. E você vai colocar e você vai sentir que ela restringe um pouco a nossa movimentação, principalmente a bota. Então, gente, vamos lá que eu vou colocar essa roupa aí para ver como é que eu vou me sentir, né? Deixa eu te auxiliar aqui. Isso. Aí pode colocar mesmo o pé lá no fundo. Isso. Aí. E aí você vai puxar a calça e vai colocar o suspensório. Isso. Exato. Pode ir, vai. Pode puxar. Aqui, aí você vai pegar e vai puxar. Isso. Aqui, ó. Você tem um suspensório aqui, enfia o braço aqui. Isso. E o outro você vai colocar aqui, ó. E como foi o reencontro, né? Eu soube que o sargento Gleison já veio aqui, vocês tiveram a oportunidade de reencontrá-lo depois do nascimento da Ludmila. Esse reencontro foi muito legal, né? Porque a gente saber que a criança nasceu, né, com minha ajuda e que ela está bem, né, já está bem ativa, está com o corpo durinho, né? Já está até segurando uma mamadeira. Então, assim, é muito legal, né? Muita alegria, né? Esse reencontro, né? Aí você vai vestir. Aí pode fechar, que você vai sentir um pouco da questão da temperatura. A gente aqui está fechando um fecho simples, mas lá a gente fecha ela toda e lacra. Aqui você vai fechar aqui. Nós temos esse utilizador aqui, que via de regra a gente usa com frequência, que a gente chama de balaclava. Ela vai proteger, né, o bombeiro, o rosto do bombeiro, de um fator térmico. Aqui. E agora o capacete. E o capacete é separado por cores, cada cor significa uma patente, né? O oficial usa o capacete branco, o sargento usa o capacete vermelho e os cabos e soldados o amarelo, o que ajuda, a gente facilita, no momento do incêndio, você identificar quem está com você. São muitos detalhes, né, que fazem toda a diferença. Agora, explica pra gente, o senhor estava falando comigo que, por ser um pátio do Detran, com certeza já é da alçada da Polícia Civil vir fazer algum tipo de perícia. Mas independente de ser do Detran, isso aconteceria pelo trabalho integrado entre Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros, correto? Sim, com certeza. Nesse tipo aqui de situação, mesmo se não fosse, né, num pátio do Detran, que já é de responsabilidade da Polícia Civil, seria feito acionamento da perícia. Que aí a perícia ela poderia realmente, né, vislumbrar quais foram as possíveis causas daquele incêndio para auxiliar realmente na identificação dos responsáveis por aquele incêndio, se for a situação de um incêndio criminoso. Gente, então é isso. Você que está acompanhando o Destrave, o programa tem esse intuito de conscientizá-lo da importância do Corpo de Bombeiros na sociedade. Então, mais do que nunca, valorize aquele profissional que você encontra na rua, valorize aquele profissional que de alguma maneira te auxiliou em algum momento e, sobretudo, tenha consciência ao usar o telefone 193. Ele pode salvar vidas, ele não pode ser sinônimo de brincadeira. Então, vamos valorizar aquilo que está para aqueles que estão para nos ajudar. O Corpo de Bombeiros está aqui para nos ajudar e com certeza salvar muitos. Em Minas Gerais, só no ano de 2016, o Corpo de Bombeiros atendeu mais de 300 mil ocorrências, entre elas atendimentos pré-hospitalares, acidentes de trânsito e salvamentos terrestres. A eficácia do trabalho dos bombeiros faz com que ela seja a instituição mais confiável do Brasil. Ser bombeiro para mim são duas coisas muito importantes. A primeira dela é uma profissão maravilhosa, que resume em salvar vidas, ajudar as pessoas, em se dedicar ao bem dos outros e em não pensar somente na gente, né? A gente está disposto sempre a ajudar. E além disso, ser bombeiro é um estilo de vida.
Por quê? Porque a gente não é bombeiro só enquanto a gente está de serviço. A gente é bombeiro 24 horas por dia, seja dentro da casa da gente, seja com um vizinho que está precisando de ajuda, seja no trânsito, quando a gente passa e se depara com acidentes. Para mim, ser bombeiro é um jeito de conciliar a minha fé com o meu trabalho, porque é um trabalho onde eu tenho a grande oportunidade de servir ao próximo. Então, ser bombeiro, para mim, é uma filosofia de vida, é uma doação que se faz em prol da sociedade. Então, é servir a sociedade com toda a dedicação, com todo o empenho, para que a sociedade esteja cada dia mais protegida e salvaguardada. Eu costumo dizer o seguinte, a pessoa que escolhe ser bombeiro, ele escolhe tratar as pessoas com amor. Se ele quer ser bombeiro, ele tem que lembrar que a qualquer momento do dia ou da noite, ele tem que estar pronto para ajudar e fazer as coisas com muito carinho e amor para a nossa comunidade. Esse é o papel do bombeiro, salvar vidas e bens, né? É um amigo certo nas horas incertas. Com o grito de guerra, foi! Busca, resgata, com essa vibração, bombeiro!